E eu tenho, meus irmãos, muitas boas recordações da nossa matriz, né, desse santuário. Eu comecei a desvendar, né, os segredos, os recantos dessa paróquia ainda bem nova. Mas quando criança, nós não tínhamos essa liberdade que temos hoje de entrar pela sacristia, pela capela, e né, era tudo muito mais reservado. A gente também não era assim, tinha essa coragem de ir entrando pela casa dos outros e nem pela igreja dentro. Da sacristia lá para dentro, aquela parte de trás, era para nós uma coisa desconhecida e a gente tinha muita curiosidade, né? O que tinha ali para trás? Algumas vezes nós vimos os porões, né? Mas a gente ficava imaginando, tinha uma escadinha lá para trás, a gente ficava imaginando, né? Tudo que havia ali atrás, aonde a gente não estava acostumada a andar. E como ali atrás já ficava assim, não tão iluminado, aquilo era um mistério para nós. Na casa paroquial, a casa do padre, a gente ia uma vez no ano, que era no dia da primeira comunhão, dia 8 de dezembro, tradicionalmente. A gente subia depois da missa, porque lá era servido um chocolate com bolo após a missa. Vamos lembrar que naquela época a gente comungava em jejum. Nós não podíamos nos alimentar antes da missa. Então, por isso, quando acabava a missa, Padre Crescêncio, as nossas catequistas, Dona Ercília, Dona Ide e outras, nos levavam para nos alimentar depois da missa, né? O padre que celebrou todos os sacramentos na minha vida foi o Padre Crescêncio Lanciotto, que viveu aqui por muitos anos, mais de 40 anos. Mas, um período, houve um outro sacerdote que trabalhou junto com ele. Era o Padre Antônio Vaz. Parecia até um santinho, muito humilde, mas ele não pregava, porque ele tinha uma gagueira, né? Ele era muito gago. Mas a gente observava, eu sempre observei o Padre Vaz lendo o seu breviário de manhã, andando pela calçada ali da matriz. O púlpito era o lugar de onde o padre fazia seus sermões, era um móvel assim redondo, tinha uma escadinha, e ali o padre, nas missas, ele ficava no púlpito e o púlpito ficava normalmente ali onde fica o quadro de Santa Clara, perto de Nossa Senhora das Dores. Ele devia ficar mais no meio da igreja, por quê? Porque o sermão, que naquela época a gente não chamava de homilia, mas de sermão, o sermão do padre, para atingir a todas as pessoas que estavam, tinha que ficar mais ou menos assim, centralizado. Por quê? Porque não havia microfone. E a voz do sacerdote precisava ser ouvida por todos. Agora eu quero que vocês imaginem assim, a primeira vez que nós entramos na igreja depois das reformas, com esses quadros todos pintados, essas coisas maravilhosas de inspiração divina. Como, né, qual foi a nossa surpresa de ver tanta beleza. E eu vejo que nós temos muito que louvar e agradecer a Deus pela ousadia e pela coragem do Padre Crescêncio em chamar um pintor italiano, o pintor Antônio Maria Nardi, que ganhou prêmios até internacionais na Europa, tem quadros pintados na Europa e no Brasil em algumas igrejas, né? E o Padre Crescêncio ter a coragem de dar essa missão para ele. E também um outro artista plástico e pintor também, era o Henrique Zucca, que executou os vitrais que tem lá atrás da nossa igreja matriz, representando o batismo de Jesus e representando a Assunção de Nossa Senhora. Nardi desenhou, né, o quadro, idealizou os vitrais e o Zucca executou. Agora a gente fica imaginando naquela época em que não tinha dízimo organizado, não existia a pastoral do dízimo, como o Padre Crescêncio teve a coragem de se propor e propor à nossa comunidade uma tarefa tão grande. O povo colaborou
sim, colaborou, mas era uma coisa bem humilde, mas o povo colaborou. Mas quem conseguiu mesmo o dinheiro para realizar tudo isso foi o Padre Crescêncio, porque ele pedia, falava que pedia mesmo as pessoas que eram ricas, que tinham poder, porque ele não pedia para si, pedia para a igreja. Então eu fico assim encantada de pensar, né, da coragem, na ousadia do Padre Crescêncio. E também nós tínhamos, depois do FAC, nós tínhamos funcionando no FAC a Casa da Juventude. Na Casa da Juventude, nós nos reuníamos aos domingos depois da missa. Os jovens iam à missa, a missa sempre era de manhã, e nós nos reuníamos ali no FAC, que era a Casa da Juventude. Ali nós ouvíamos músicas, e não era música católica não, porque no máximo era Padre Zezinho que tinha algumas músicas. Eram músicas populares, músicas de boa qualidade. E ali a gente jogava dominó, esses joguinhos de que crianças e jovens gostam de jogar, né? E o mais era conversar. Rezávamos, né? Depois ouvíamos música e conversávamos muito. E havia também futebol. Os meninos jogavam futebol, tinha time com camisa e tudo. A gente jogava, eu não, mas os meninos jogavam na quadra, que não era essa quadra. Era apenas cimento no chão ali para jogar. Então nós tivemos uma juventude vivida nesse santuário, vivida mesmo na paróquia. Não é uma juventude que se reunia, que se formava, que vivia a sua religião, né, em comunidade.